Olá, turminha! Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo novo de geografia. Nós vamos começar o capítulo 2. O capítulo 2 ele vai trazer diferentes paisagens do espaço brasileiro. Eu estou no livro de geografia, certo? Da bolinha verde. E no livro de geografia eu estou na página 87 e vou seguir até a página 92. Vamos lá, que só são bastante folhas, mas o conteúdo é fácil, é mais coisas visuais, tá? Então assim, primeiro, eu vou explicar aqui no vídeo, quero que vocês prestem atenção e a hora que a tia finalizar o vídeo, vocês vão reler todo o texto, começando na página 87, e aí vocês vão chegar nos exercícios, tudo bem? Estamos combinados assim? Então tá bom, vamos lá. Vou começar a ler. Se puder, abre agora o seu livro na página 87 para seguir junto comigo a leitura. Observe estas paisagens. Ele trouxe algumas paisagens para a gente de vista aérea, né? Ele trouxe de uma cidade onde tem um litoral. Ele trouxe uma outra cidade onde ele mostra a vegetação ali no fundo e as cidades, né? As casas, os comércios, uma vista aérea. Tirado uma foto por cima. Aqui embaixo eu percebo uma mudança da paisagem. Aqui eu percebo que eu estou observando uma cidade, né? E aqui embaixo eu consigo detectar que é uma zona rural. São sítios, plantações. Nessa outra aqui também é uma paisagem rural. Então, vou lá para a leitura. Quando você vai à escola, à casa de um amigo, ao shopping ou a um sítio, nos arredores da cidade, pode observar diferentes paisagens. Mas você já pensou sobre o que é uma paisagem? É tudo aquilo que a nossa vista alcança. Assim, sempre que observar uma área qualquer, estará vendo uma paisagem. Então, vocês estão observando a tia aqui. É uma paisagem. Vocês estão me vendo, a professora. Estão vendo o que tem atrás, né? Estão vendo um quadro. Vocês conseguem perceber que essa paisagem que vocês estão visualizando agora é de uma sala de aula. Então, é assim que a gente faz uma leitura de uma paisagem, observando tudo que está nela. Vai ter algo que é o principal, nesse caso sou eu, a professora principal, falando com vocês. E vai ter as demais informações que estão ao redor dessa mesma imagem, que compõem ela. Virando a página. Paisagens. Olhe através da janela de sua sala de aula, que paisagem você pode ver? Que elementos a compõem? Se eu for sair, observar na janela da sala, agora vocês vão pensar junto comigo. Se eu olhar pela janela da sala, o que eu vou avistar? Se eu olhar para baixo, eu vou avistar a piscina. Vou observar o teto da cantina, da secretaria. Vou observar que adiante vai ter um refeitório, né? Eu consigo me situar também aonde está a cozinha, onde a gente guarda o lanche. Então é isso que ele pede para a gente imaginar agora, porque como nós não estamos presentes na escola, mas a gente conhece o ambiente da escola e consegue imaginar. Ok? Já passamos por essa primeira etapa que o livro propõe para a gente pensar sobre ele e imaginar a paisagem. Agora, observe a imagem a seguir. De onde que é essa imagem? Vocês conseguem perceber? Olha o elemento principal que ela tem no meio. Ela tem uma escultura de um príncipe, de um Jesus Cristo com os braços abertos. Ele é o principal ponto de referência cultural do Rio de Janeiro. Então eu consigo, pela foto, nem precisei olhar a legenda, eu consigo saber de onde que é essa foto. Embaixo da foto está falando, é uma das paisagens mais conhecidas do Brasil, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Costuma encantar
encantar as pessoas pela beleza natural da Baía de Guanabara. Foto de 2016. As paisagens se caracterizam pela existência de dois tipos de elemento. Primeiro, cultural. O elemento cultural da paisagem do Rio de Janeiro, que eu consegui observar, é o Cristo. É um elemento cultural que vai falar sobre a cultura local. Que, ou seja, todos os turistas que vão no Rio de Janeiro, eles querem ir até o Cristo, tirar foto, né? Então ele é um ponto cultural. Ponto cultural, ele é construído pelas pessoas. Exemplo, prédios, estradas, esculturas, jardins. Também temos um outro segundo elemento, que são os naturais, formado pela dinâmica da própria natureza. Olha só, natureza, então tudo aquilo que é da natureza. Exemplo, rios, mares, morros e montanhas. Nesta imagem do Rio de Janeiro, nós percebemos o cultural e também percebemos o natural. O natural, olha, é o mar, né? São os morros, a vegetação que compõe, isso é o natural. Continuando o texto. Quando uma paisagem ainda não foi alterada pelos seres humanos, dizemos que se trata de uma paisagem natural. Entretanto, isso é cada vez mais raro, pois, por meio do trabalho, as pessoas vêm transformando grande parte das paisagens naturais em cidades e plantações, muitas vezes sem se preocupar com os danos que poderão acontecer à natureza. Quando a gente pesquisa imagens da minha cidade, né, da nossa cidade de Várzea Grande, como que ela era antigamente? É possível nas imagens a gente ver que tinha muita vegetação. E hoje, tem uma mudança? Sim, tem uma mudança. Começou a ter a cidade, começou a ter prédios. Então, houve toda essa mudança. Aqui ele faz a gente refletir sobre isso, tá? E refletir que, dependendo da imagem, você consegue detectar se é uma imagem antiga, se é uma imagem nova, e que, desde a população ela vai se desenvolvendo, as pessoas vão se desenvolvendo, é necessário também que a cidade vá crescendo. Nós vemos aqui perto a avenida que nós tínhamos aqui no Miller, ela era um pouco menor. Por que hoje a avenida passou por uma reforma? Ela ampliou, porque a cidade cresceu mais, tem mais população, mais pessoas com veículos. Então a cidade ela vai passando por essas transformações normal que é necessária no local. Página 89. Porém, não apenas as paisagens naturais são constantemente modificadas e transformadas em paisagens culturais. Estas também são constantemente alteradas. Isso acontece para atender às necessidades e aos interesses da sociedade. Sim, nós construímos casas por quê? Nós precisamos de um local para morar. Então são necessidades da sociedade, por isso que a cidade passa por transformações. Observe as fotos a seguir que mostram mudanças ocorridas nas paisagens rurais e urbanas. Olha só, aqui é possível perceber nessa imagem que antes eram apenas plantações e agora está passando uma grande rodovia por ela. Por que passa essa grande rodovia? Porque tem necessidade de pessoas trafegarem por ali, viajarem, transporte de mercadorias. Então, por isso que foi construída. Então, teve uma mudança nessa imagem que antes era apenas plantações. Aqui, antigamente, nessa parte onde tem os prédios, eram grandes matas, né? Aí começou a se ver que o lugar era bom, a praia era gostosa. Inclusive, olha, a praia é em Maceió. Então, muitas pessoas vão para lá para o turismo. Acabou que foi crescendo, né? A cidade foi construindo prédios para as pessoas que forem visitar poderem se hospedar, terem o seu conforto. Aqui embaixo, olha só, aqui é uma imagem da onde
da ponte Rio-Niterói. Antigamente tinha essa ponte? Não, foi uma necessidade que teve para poder cortar por aqui, não tinha como o carro trafegar, né? Construiu-se uma ponte para poder passar, para interligar uma cidade a outra, um pedaço de terra a outro. Aqui também houveram mudanças. Olha, antigamente na beira do rio poderia ser apenas mata. Houve-se a necessidade de construir. Inclusive tem uma igrejinha aqui, né, à margem do rio Amazonas. Seguindo para a página 90, embora as paisagens urbanas e rurais são diferentes, elas são independentes. Isso significa que precisam umas das outras para funcionar de forma adequada. Em nosso dia a dia, podemos perceber as relações existentes entre os espaços urbanos e rurais. Tais relações se iniciaram com o surgimento das cidades. Ele veio novamente falar para a gente de toda a mudança. Inclusive, ele trouxe uma ilustração em quadrinhos, mas olha só que esses quadrinhos não vão ter fala dos personagens. Sem a fala dos personagens, eu também consigo compreender essa história. Aqui, inicialmente, é como se fossem os primeiros habitantes da Terra, né? Ela colhendo frutos para alimentação. E aí, eu vejo que aqui eles estão de mudança. Ou seja, acabou a plantação, acabou os alimentos no lugar onde eles estavam, eles mudaram. E aí, depois de um tempo, houve uma evolução e eles aprenderam que eles não precisavam mais ficar mudando de um lugar para o outro. Eles podiam ir para um lugar onde a terra fosse fértil, plantar seus alimentos, colher, morar ali e ficar ali. Eles não precisavam mais ficar mudando de lugar para lugar. Depois, com o tempo, eles viram que eles poderiam estar fazendo trocas de mercadorias, né? Então, o que aconteceu? Eles começaram a melhorar as condições das suas casas que antes eram ocas, construíram as casas, começaram a criar animais e começaram a fazer trocas de mercadorias. Depois, eles tinham plantado muita coisa, tinham coisas a mais, e eles começaram a ter a necessidade de vender para outras pessoas que não eram da comunidade. Começou a ter o comércio e começou a crescer o centro da cidade. Com o tempo depois que foi passando, começaram a se ter as lojas específicas, cada uma de um ramo. E aí começou a melhorar as condições da cidade. Inclusive, olha, aqui a gente já vê o asfalto, né, a faixa de pedestre. Isso aqui condiz mais com a nossa realidade de hoje, a qual nós vivemos na nossa cidade. Tá, agora nós vamos para os exercícios que começam na página 21. Exercício 91. número 1. 91. Você falou 21. Ai, tô do 21. Tá. Agora vamos começar Vai, o de exercício. novo. Agora vamos começar o exercício na página 91. Vai ter cor? Observa essa imagem, certo? Exercício número 1. Observou a imagem retratada pelo pintor francês. O nome dele é Paul Garfunkel. É um nome estranho, né? É em inglês, eu não sei falar inglês, crianças. Então é esse nome aí mesmo. É uma vista, essa imagem é uma vista de Santos em São Paulo. Mas vamos falar um pouco sobre esse pintor. Esse pintor francês, ele era engenheiro. E aí, na época, ele foi convidado, chamado para vir trabalhar no Brasil. Ele veio trabalhar no Brasil como engenheiro, exercendo a sua função, mas ele gostava muito de pintura, e as pinturas que ele gostava de fazer era retratar o cotidiano, imagem que ele via do dia a dia, das pessoas trabalhando, ou de como era aquela cidade. Aqui no caso, em Santos, ele reproduziu uma imagem que ele viu como que era, né? O mar e as construções ao redor. Então, sabendo um pouquinho sobre a história desse pintor, nós vamos responder as perguntas, porém, as perguntas são baseadas nesta imagem, tá? Que está no livro. Letra A. Qual o nome do artista que pintou essa tela? Letra B. Que elementos você pode perceber na paisagem retratada? Que elementos
nós falamos de elemento cultural e falamos também do outro elemento que é o natural, né? Que são a natureza que compõe ele. Letra C. Quais elementos da paisagem foram construídos pelos seres humanos e quais não foram? Então agora você vai olhar as construções. Qual é pelo ser humano e qual que não é. Letra D. Como são denominados os elementos que foram construídos pelos seres humanos e quais aqueles que não foram? Ok? Então, o que foi construído pelo ser humano e o que não foi. Letra E. A tela de Garfunkel foi pintada em 1932. Será que a paisagem que inspirou o artista continua sendo a mesma nos dias de hoje? Eu só esqueci de mostrar para vocês, mas eu grifei aqui, ó. Essa informação são informações referentes a ela. Aqui é o sobrenome e o nome do artista, né? E da onde, qual que é o nome dessa pintura e o ano que ela foi pintada. Facinho, vamos para a página 92. Na página 92, ele também vai trazer uma pintura. Deixa eu só arrumar aqui pra gente. Número 2. Primeiro ele falou para você observar essa imagem. É uma imagem que tem muitas cores escuras, né? Vamos ler o enunciado. Observe agora de que forma o pintor gaúcho Pedro Weingartner retratou um exemplo de transformação e destruição da natureza em sua obra. A derrubada por meio de sua arte, o artista denunciou ações contra a natureza. Se está falando que ele denunciou uma ação contra a natureza, aqui é que alguém, que ele não vai falar quem, né? A pintura ela está apenas para apresentar algo que ele não foi de acordo e que ele acha que não estava certo. Então ele fez uma pintura de uma destruição aí da mata, né? As pessoas que estavam explorando esse lugar, para explorar esse lugar, eles acharam que a melhor forma seria destruir. Será que isso é o certo? Será que isso é o legal? Mas vamos pensar em relação a essa pintura e responder. Aqui embaixo da pintura também vão ter as referências sobre ela. Sobrenome e o nome do artista. O nome da tela, que é a derrubada. Ela foi pintada em 1913. A técnica da pintura é óleo sobre tela, color de colorida. A medida dessa pintura, 117 por 148 centímetros, a pintura original dela. Ela faz parte de um acervo desse local, MNBA, provavelmente é um museu, no Rio de Janeiro. Letra A. O que a obra de Pedro Weingartner está mostrando? Você vai me dizer com as suas palavras o que ele está mostrando nessa pintura, o que ele quis mostrar nessa pintura. Letra B. No espaço a seguir, represente por meio de desenhos um exemplo de agressão à natureza que pode ser observado no lugar onde você mora. Então você agora vai pensar aí no seu bairro ou em alguma imagem que você viu no jornal sobre a sua cidade, né? De agressão à natureza, e você vai desenhar aqui. Lembre que no final de você desenhar é para colorir. E agora nós vamos para a tarefa de casa. No livro de atividades. O nosso vídeo ele ficou longo porque a tia resolveu fazer com vocês a leitura do texto, tá? Mas como eu lembrei lá no comecinho do vídeo, ao terminar você vai reler esse texto todinho antes de começar seu exercício. Tarefa de casa do livro de atividades são nas páginas 188 e 189. Vai tratar esse mesmo assunto que nós acabamos de falar aqui. Diferentes paisagens do espaço brasileiro. Já estou no livro de atividades, página 188. Primeiro, resolva as questões a seguir. Letra A. Explique com as suas palavras o que são elementos naturais da paisagem.
exemplos. Nós vimos lá que paisagem natural é o rio, é as florestas, são os jardins. Então você vai explicar aqui com as suas palavras agora. Letra B. E os elementos culturais da paisagem, como se caracterizam? Cite alguns exemplos. Lembra lá da imagem do Rio de Janeiro? Que uma das imagens cultural é uma escultura. Então, no texto também, teve dúvida? Volta lá no texto que está falando mais algumas referências de elementos culturais. Número 2. Relacione no quadro abaixo alguns elementos naturais e culturais do município onde você mora. Agora, nós vamos pensar na nossa cidade, em Várzea Grande. Aqui nós vamos colocar elementos naturais, tá? Nós vamos colocar aí se tem algum jardim, se tem algum parque, né? Que é parque ambiental na nossa cidade. Você vai procurar elemento natural. Do outro lado, vocês vão colocar elementos culturais. Cultural agora é uma praça, onde tem algum tipo de escultura. Vamos pensar aí o que tem na nossa cidade de coisas culturais, tá? E para fechar na página 189, represente com desenhos ou recorte e colagem. Pode escolher um deles, desenho, recorte ou colagem. Um elemento natural e um cultural de seu município, relacionado na atividade anterior. Então, na atividade anterior eu coloquei lá, né? Aqui nós registramos elementos naturais e cultural. Agora você vai escolher um desse e vai representar aqui em desenho